Oi, eu sou a Dona Rita e esse é meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 2 de Língua Portuguesa do 7º ano do Ensino Fundamental, semana 4. Vamos lá? Então, gente, nesse PET aqui do 7º ano, a atividade 1, aqui na semana 4, a primeira coisa que você tem que fazer é a leitura desses dois textos aqui, ó. Então, primeiro tem esse conto, depois tem esse trechinho aqui de uma peça teatral. Aí vem a atividade 2. Comparando esses dois textos aí, ó. Quais são os personagens do texto 1 e do texto 2? Conforme você fizer a leitura, você vai ver que os personagens do texto 1 são o rei, a rainha, a princesa e os súditos. E no texto 2 são os súditos, a princesa, o arauto e os súditos 1, 2 e 3. Na atividade 3, você tem que preencher esse quadro comparativo entre os dois textos. Aqui na primeira coluna você tem os critérios de comparação. Na segunda coluna você vai colocar as informações referentes ao primeiro texto. Na terceira coluna você vai colocar as informações referentes ao segundo texto, que é a peça teatral. Então a primeira coisa, tá perguntando aqui, ó, esses dois textos aí, eles possuem narrador, isto é, uma voz que conta a história? No texto 1, sim, ele apresenta o narrador. E no texto 2, não apresenta narrador. Segundo quesito, há falas de personagens? Como aparecem no texto? No texto 1, sim, há falas de personagens e elas aparecem introduzidas por travessões. No texto 2, sim, também há falas de personagens e elas são introduzidas pelo travessão e além dele, antes vem o nome do personagem que diz a fala. Terceira questão aqui, ó. Como são caracterizadas as personagens? No texto 1, através de trechos descritivos e adjetivos dentro das partes contadas pelo narrador. No texto 2, subentende-se as características dos personagens através das falas, das funções dos personagens, ou seja, princesa, arauto, de suas ações, eles estavam numa festa, e da referência ao cenário, à época, que era o reino, que aí a gente entende como que estariam se vestindo, como que iriam se comportar os personagens lá dentro do texto 2. Como é apresentado o ambiente? No texto 1, o narrador descreve o cenário, e no texto 2, a descrição do cenário está na rubrica. A rubrica são aquelas explicações que vêm entre parênteses, mas elas não devem ser lidas na hora da apresentação da peça. Elas são apenas orientações para os atores. Atividade 4. Que tipo de discurso aparece no texto 1 e no texto 2? No texto 1 aparecem dois tipos de discurso. O primeiro tipo de discurso é o discurso direto, que são as falas dos personagens iniciadas por travessões. E o segundo tipo de discurso é o discurso indireto livre, que é a apresentação das falas exatas das personagens inseridas dentro do discurso do narrador. Como, por exemplo, nesse trecho aqui, ó. Ele não era a Alteza Altezíssima? Não mandava em tudo? Pois então, essas aqui são falas do rei, só que esse trecho não foi apresentado iniciado por um travessão. Esse trecho foi apresentado no meio da parte que era estipulada para o narrador. Esse trechinho aqui, a gente subentende pelo contexto da historinha lá, que é o rei falando, são os pensamentos do rei, mas esse trecho aqui não foi apresentado como fala do rei, não foi apresentado iniciado pelo travessão, foi apresentado no meio da parte do narrador. Por isso que a gente chama de discurso indireto livre, tá certo? Então lá no texto 1 tem dois tipos de discurso. Tem o discurso direto, que são as falas dos personagens, e tem o discurso indireto livre, que é essa explicação aqui que eu coloquei. E no texto 2 aparece só o discurso direto, que é quando as falas dos personagens são apresentadas exatamente como devem ser ditas, introduzidas por travessão, e no início, como é uma peça teatral, vem o nome do personagem que deve dizer aquela fala, tá certo? Aqui não tá pedindo para explicar, então você pode colocar só discurso direto. Nessa primeira aqui também, se você não quiser explicar, não precisa não, que não tá pedindo, você pode colocar só discurso direto e discurso indireto livre. Agora responda, quais as características do texto dramático escrito? Segundo a comparação que você fez entre o conto, que é o primeiro texto,
E o segundo texto, que é um texto dramático, uma peça teatral, como que você explicaria o que é um texto dramático? Como que ele é feito? Quais que são as características dele? Então é como se você estivesse fazendo um resumo daquele quadro que você preencheu anteriormente. Pode resumir, tá? Então são esses itens aqui, ó, as características do texto dramático ou da peça teatral. Não apresenta narrador, apresenta rubricas, aí eu coloquei o que são as rubricas. Orientações para a montagem e encenação da peça. A caracterização dos personagens vem através do contexto, das falas e das rubricas. As falas dos personagens vêm introduzidas por seus respectivos nomes, além do travessão. E a descrição do ambiente vem nas rubricas. Então, o texto dramático escrito, ele tem essas características aqui. Se você tiver precisando escrever um texto dramático, você segue essas orientações aqui que você vai conseguir, tá certo? Então, essa aqui é a listinha das características do texto dramático. Atividade 6. Pensando nas características de um texto para ser encenado, quais mudanças poderiam ser realizadas no trecho a seguir? Observem os aspectos que podem ser melhorados, como, por exemplo, utilizar a pontuação expressiva, visto que o texto não aparece pontuado adequadamente. Inserir rubricas indicativas das ações cênicas, tornar as falas mais engraçadas, enfáticas, mais elaboradas. Além disso, é importante que o texto adaptado tenha coerência e sequência lógica, de forma que as falas dos personagens conduzam ao desenvolvimento do texto. Então, gente, é o seguinte, tem esse textinho aqui, ó, que é como se fosse uma pecinha de teatro, né? Um sketchzinho, que é uma peça de teatro bem curta. Só que esse texto não está bom, suficientemente bom. Não é uma boa pecinha de teatro. Por quê? Falta colocar aqui as rubricas, a maneira com que os personagens, com que os atores devem encenar essa peça de teatro. Falta a gente colocar alguma referência com relação ao cenário ou com relação ao figurino dos personagens. Falta colocar finalizar esse texto com um final assim impactante ou engraçado, né, para fazer o fechamento do texto. Falta a gente fazer o texto ficar interessante, colocando falas mais engraçadas. Então, a gente tem... O que é essa atividade? É a gente reescrever esse texto aqui, melhorando ele. Vou ler para vocês aqui o jeito que eu fiz, o meu exemplo. Mas seria interessante você pegar as minhas ideias para fazer a sua produção de texto. Ela é pequenininha, é facinha de fazer. Então, você vai colocando o seu jeitinho aí no texto. Você pode usar o meu como base, mas tenta colocar a sua identidade. Tenta encaixar isso aí na sua vivência, colocar as suas ideias. Você pode colocar os personagens falando segundo uma variação linguística que você acha mais interessante. Pode ser uma variação linguística de um adolescente, uma variação linguística de uma determinada região do país. Você pode fazer mudanças no final da história, acrescentar personagem, pode falar mais do cenário, você pode introduzir alguma piadinha aí que você acha que vai ficar interessante. Então você pode dar a sua cara para esse texto. Imagina que você e seus colegas vão apresentar essa pecinha aí na sua escola, e aí como que vocês fariam para esse texto aqui ficar um texto bem humorístico, bem engraçado, bem divertido? Eu vou fazer aqui do meu jeito e vocês usem ele como exemplo para fazer o seu. Não copie o meu do jeito que tá, não, viu, gente? Tenta usar os conhecimentos que você adquiriu com relação à escrita de uma peça de teatro, né, de um texto dramático, e faz a sua versão, tá certo? Então, vou ler o meu exemplo aqui. É a história, basicamente, aqui é a história da Chapeuzinho Vermelho. Aí eu fiz a minha versão aqui e ficou assim, ó. Adaptação de Chapeuzinho Vermelho. Cena 1, cenário. Isso aqui é uma rubrica onde eu vou explicar melhor como que é o cenário dessa pecinha de teatro, segundo a minha direção. Casa da mãe da Chapeuzinho. A adolescente está jogada no sofá mexendo no celular. A mãe na cozinha prepara uma cesta de doces. Então, que você já observou que eu fiz algumas alterações, né? A minha Chapeuzinho Vermelho, ela é uma adolescente. Figurino. Mãe de avental e chapeuzinho com moletom de capuz vermelho, tênis sujo, fones de ouvido. Então, aqui eu expliquei a caracterização das roupas, do figurino, dos meus personagens aqui nesse textinho. Aí, agora vai começar o diálogo.
Lembrando, gente, que você sempre vai colocar o nome do personagem, 2 pontos, travessão e logo em seguida você vai iniciar as falas dele. O que estiver entre parênteses são as rubricas para orientar a atuação dos meus atores aqui no meio dessa pecinha de teatro que eu tô criando. Aí a mãe da Chapeuzinho vai e fala assim: Chapeuzinho, vem aqui. Ô Chapeuzinho, faz o favor de largar esse celular e vir aqui que eu tô chamando, gritando. E você já terminou seu PET? Que a diretora já me ligou 5 vezes para perguntar por que você não entregou suas atividades ainda. Deus tem que ajudar essa pandemia a acabar logo para você voltar para a escola, que já não estou aguentando mais você dentro de casa o dia inteiro sem fazer nada. Ô Chapeuzinho, gritando mais alto. Chapeuzinho, tira só um lado do fone de ouvido e responde desatenta, um pouco assustada. Oi, me chamou, mãe? Já tô indo, calma. Mãe da Chapeuzinho, sua avó está doente. Chapeuzinho, o que aconteceu com a vozinha? Não vai me dizer que pegou o coronavírus. Mãe da Chapeuzinho, Deus me livre, menina, bate na boca. Ela está gripada. Já foi no postinho, o médico olhou ela. Chapeuzinho, ah, só isso? Então pra que esse escândalo? Mãe da Chapeuzinho, ó menina, me respeita que eu sou sua mãe. Uma mão na cintura e a outra balançando o dedo indicador. Larga esse celular e vai ali pra mim. Eu quero que você leve uma cesta de doce para ela e rápido. Que não é pra ficar trançando na rua com essa pandemia. Vai lá num pé e volta no outro. E não esqueça a máscara. Passa álcool gel antes de tomar benção da avó. Chapeuzinho, tá mãe, mas a avó não é diabética? Então esse foi o finalzinho humorístico que eu tentei criar aqui, tá certo? Pelo menos eu tentei, tá, gente? Não abusa, não. Pelo menos eu tentei, não sei se ficou engraçado. Aí vocês podem observar que no meio das falas aqui das minhas personagens tem algumas inadequações segundo a norma padrão, como por exemplo esse fazer aqui. A gente tem aqui embaixo esse bença, tem alguns errinhos de concordância faltando plural aqui, mas é porque eu tentei representar um jeito informal de falar. Eu tentei representar uma variação linguística informal nas falas dos meus personagens, porque é uma mãe falando com a filha, então elas não vão ficar muito preocupadas em obedecer todas as normas padrão da língua portuguesa. Não é para você digitar tudo errado, mas você pode apresentar nas falas dos seus personagens alguma variação linguística que você ache adequada, tá certo? Muito bem. Agora, essas perguntas aqui, gente, se você fez o texto segundo o que o enunciado pediu, seguindo todas as características de pontuação, de uso das rubricas e etc., relativas a esse gênero textual que é o texto dramático, então é só você escrever que sim. Tá perguntando aqui, ó, segundo esse texto, né, de acordo com esse texto aí que você fez, que você recriou, as falas das personagens são atrativas e ajudam a desenvolver o enredo? Se você fez segundo as minhas explicações e segundo o enunciado da questão anterior, é só você colocar que sim, porque não pediu para você explicar, né? Na segunda aqui, ó, é utilizada uma pontuação que colabora para a expressividade do texto? Você pode observar que lá no meu texto eu utilizei a repetição de pontos de exclamação, pontos de interrogação, reticências, para enfatizar o jeito que eu queria que os personagens falassem lá naquela pecinha. Então é só colocar aqui sim. As rubricas estão claras e são suficientes para a encenação? Se você colocou lá o jeito que é para fazer o cenário, o figurino, como que é para o personagem dizer aquela fala, se é gritando, se é calmo, e algumas orientações sobre as ações dos personagens dentro do palco, só você colocar sim também. E nessa 8 aqui, ó, peça alguém da sua família para ler o texto reescrito e fazer as observações necessárias. Então você vai pedir para o seu irmão mais velho, ou para sua mãe, seu pai, para sua tia, pede para alguém aí da sua família ler o seu texto, ver o que ele achou. Se a pessoa quiser dar alguma opinião, né, para te dar alguma sugestão para você mudar o seu texto, acrescentar alguma coisa, ou se a pessoa souber se você errou algum sinal de pontuação, se a pessoa tiver esse conhecimento, né, ou alguma palavrinha que você escreveu errado e não deveria, aí você faz essa correção. Então essa atividade 8 aqui é só pedir para alguém ler o seu texto.
Então, gente, antes de terminar o vídeo, eu e a Melissa estamos aqui para fazer alguns agradecimentos, né, aos inscritos aqui do canal que estão sempre deixando uma mensagem de apoio aqui pra gente. Então, Andréa Mota, um abraço, Roberto Oliveira, Renata Carvalho, Magali Assis, Kailane Oliveira, Lana Sofia, Michael Rodrigues, Samuel Linhares, Yuri Vitor. Você é inteligente sim, Yuri. Aqui no nosso canal só tem gente inteligente. Silvana Soilo, Alessandra Cananeia, suas mensagens são muito fofas. Márcia Cortez, e Mico Toga. Tem um bebezinho aqui sim, hein, Mico? Aqui ela, ó. Essa é a Melissa, tá sempre aqui comigo. E a Bárbara Mello. E a todo mundo que sempre deixa comentários aqui nos vídeos do canal, um grande abraço e muito obrigada pelo incentivo. E tamo junto. Muito bem, gente. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem. E eu fico por aqui. Até mais, pessoal. Beijo. Tchau.